Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo. Com mais de 46 mil espécies de plantas, o Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo. E essa imensa riqueza ainda é pouco conhecida e sua utilização como alimento pouco explorada. No programa de hoje vamos falar sobre as punks. Você sabe o que são? Uma excelente opção para equilibrar sustentabilidade, produtividade e qualidade nutricional. E no nosso quadro Notícias da Terra, traremos uma importante descoberta que aconteceu aqui no nosso estado. E também um convite para uma jornada de conhecimento que estará aqui em Nova Friburgo durante essa semana. Fique com a gente que o programa está apenas começando. Estima-se que no mundo todo, cerca de 390 mil espécies de plantas são conhecidas. Apesar dessa elevada riqueza, o homem utilizou, ao longo de toda a sua história, cerca de 10 mil espécies. Conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, calcula-se que esse número caiu expressivamente e, atualmente, o homem cultiva cerca de 300 espécies para diversas finalidades, como alimentação, medicamentos e outros usos. 90% da alimentação no mundo gira em torno de apenas 15 espécies: arroz, trigo, milho, soja, sorgo, cevada, cana-de-açúcar, beterraba, feijão, amendoim, batata, batata doce, mandioca, coco e banana. Nesse contexto, as plantas alimentícias não convencionais, as punks, se integram perfeitamente a uma alimentação mais biodiversa, nutritiva e equilibrada, pois fazem parte da nossa agrobiodiversidade. São caracterizadas por espécies comestíveis, nativas, exóticas ou naturalizadas, espontâneas ou subespontâneas. As subespontâneas são consideradas infestantes ou daninhas e por muitas vezes são descartadas. Muitas delas se desenvolvem espontaneamente em diferentes ambientes e climas. Alguns também as chamam de capoeira, brejo ou plantas invasoras. O Valdeli Knupp, que é um dos autores do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, falou sobre a soberania alimentar e nutricional que as punks podem trazer para a nossa vida. Esse acrônimo PANC foi cunhado por mim e pela uma amiga junto, a Irani Artesh, em 2009, dentro do projeto chamado Projeto Punk, patrocinado pela Conab, pelo PNUD, que resultou no nosso vídeo, que aí começou a dar um certo popularidade, um certo glamour às punk já em 2009, e esse título já estava na tese de doutorado, na realidade, antes, né? Plantas alimentícias não convencionais da região metropolitana de Porto Alegre, que é a tese mais acessada de toda a Faculdade de Agronomia da URGS, e que aí a gente está trazendo um pouco à tona essas plantas. Muitas delas são tradicionais, outras são bem não convencionais mesmo, mas tentando trazer essas convencionais, como aqui nós estamos no meio de um plantio de Ora pronobis, de Pereschia culeata, uma cactácea com folha, mas muito saborosa, muito gostosa e nutritiva, de trazer à tona essas plantas para que as pessoas olhem com outros olhos, com outra boca, especialmente para a sua horta, para o seu quintal, para o seu jardim, e tente fugir da monotonia alimentar. Hoje o ser humano, no Brasil e no mundo, come poucas plantas, as mesmas plantas. Você vai na casa das pessoas, está todo mundo comendo a mesma saladinha de alface com tomate, né, de pepino, não sei o quê. Mas tudo bem, é uma salada deliciosa, desde que não fosse todo dia. No almoço e na janta, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E nós temos uma mega biodiversidade, uma mega fitodiversidade especialmente, que poderia estar na nossa mesa, seja como fruta, como condimento e como hortaliça. Hortaliça folhosa, florífera ou tuberosa. Ou seja, a ideia das punk é uma ideia de segurança alimentar, mas especialmente de soberania, de você poder sair por aí caminhando, passeando pelas ruas, pelos terrenos baldios, pelo seu quintal, pelas matas e muitas vezes poder trazer folhas, verduras e fruta para a sua alimentação. Só que para isso você precisa também
deixar de sofrer de TDN, que é o transtorno de deficiência de natureza ou de déficit de natureza, passar a deixar de ser analfabeto botânico. Você não precisa ser biólogo, botânico, agrônomo, engenheiro florestal, agroecólogo ou outro profissional da área, mas você pode comprar livro como o nosso, obviamente, e outros guias de identificação para você começar a se divertir. Então a ideia nossa é essa, é realmente causar uma revolução agrícola e alimentar. E nós podemos fazer isso principalmente se você, comensal, você come 3, 4 vezes por dia, e passar a ir para a feira de orgânico e comprar Ora Pronobis, comprar urtiga, comprar capeba, comprar taioba, comprar cubil, comprar ariá, comprar as frutas do cerrado, né? E se você é analfabeto botânico, não saia por aí comendo qualquer coisa. Procure comprar nas feiras ou procurar um agricultor, uma pessoa mais velha ou mesmo mais jovem, mas desde que ela tenha conhecimento de campo, de cozinha, conhecimento botânico, para popularizar inclusive a botânica no Brasil. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. O uso das punks, além de diversificar a sua dieta, também pode representar uma alternativa rentável para as comunidades rurais, gerando assim um incremento na economia local e regional. Além disso, se cultivado de maneira sustentável, pode ser considerado como uma forma de utilização do solo de baixo impacto na agricultura, contribuindo assim com a conservação ambiental. E o Zoom Rural hoje veio até Ponte Branca, no sítio Cultivar, e vai falar agora com a Carolina Olga, que é mestre em agricultura orgânica e vai explicar um pouco para a gente sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. A minha relação com as punks é basicamente assim, quando eu optei por voltar para o sítio, né, e trabalhar aqui com a agricultura orgânica, eu sempre via o mato, né? E o mato na agricultura orgânica tem uma visão, a gente tem uma visão do que é mato completamente diferente do convencional, né? Aqui a nossa intenção não é eliminar as plantas espontâneas, mas sim tentar compreendê-las e trabalhar de forma harmoniosa com elas. E aí eu sempre me questionava também, poxa, será que não dá para comer algumas dessas plantas? Porque na minha cultura, por exemplo, a vida toda eu sempre comia as plantas convencionais, né? Alface, cenoura, couve, enquanto que as outras eu desconhecia completamente. E aí, durante o mestrado, eu conheci o Valdeli Knupp, o autor do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, e foi abrindo a mente, né, a nossa mente, e realmente iniciou esse movimento todo, né, de consumo e conhecimento das punks. E assim, algumas antes do livro dele, a gente já conhecia aqui também, né, por conta da cultura tradicional. O pessoal da roça conhece muitas plantas já, né? Não foi... O que aconteceu com o livro foi realmente uma popularização de um conhecimento que antes ficava só entre as pessoas mais antigas da roça ou entre as populações indígenas e que não vinha assim para o público, né? E na verdade, então, aí até esse termo não convencional, ele é curioso porque ele é não convencional para quem, né? Para algumas pessoas é uma planta totalmente convencional que já está introduzida na alimentação há muitos anos de determinadas comunidades, né? E aqui tem várias espécies, né? Que a gente foi andando por aqui. Algumas são cultivadas, né?
tem canteiro dessas espécies, porque tem, vocês entregam cestas, né? Sim, tem entregamos essa venda cestas. Dos itens orgânicos e também das punks, né? Que também são manejadas de forma orgânica. Isso. Mas as punks são vendidas assim, a gente vende um mix de punks, né? Ou então, se a pessoa quiser, por exemplo, um maço de caruru, ao invés de um maço de espinafre, também é possível comprar esse maço de caruru. A gente pode misturar elas todas ou vender elas separadamente, conforme a pessoa preferir. O mais famoso de todos é o caruru mesmo, o famoso espinafre brasileiro. Tem muito dele no canteiro aqui. É uma variedade, né, de um amaranto. É nativa aqui da América do Sul. Ela é muito rica, ela tem mais ferro que o espinafre, é muito saborosa também, muito consumida em Minas Gerais. Labaça. Ela é europeia, ela é rica em ferro, é conhecida desde a Idade Média, é usada lá na Europa para tratamento de anemia. Era muito consumida quando não havia espinafre suficiente para as pessoas. Então era tipo uma punk lá também, né, digamos assim. Trapoeraba, ela é muito rica em proteína, a gente consome muito ela em sucos. E ó, essa aqui é o mastruço, super aromática, ela lembra uma rúculazinha, pode consumir ela inteira também. Essa com aqui, leite. Com leite. Essa aqui é o botão de ouro, também é comestível. Essa aqui também, olha, serralha. Ela é muito consumida, não é tão não convencional ela. Super rica em ferro. O pessoal também usa com leite. A gente sempre tratava os cachorros para a doença do carrapato, né? Que é aquela febre maculosa que provoca anemia, né? Aí atrás aqui do seu lado tem uma tiririca, que é o desespero dos agricultores. Exatamente. Ela tem uma batatinha. A gente faz ela igual inhamezinho frito. E é uma delícia. Gente! E essa planta tiririca é um dos alvos dos agrotóxicos, é matar essa planta aqui, né? E é sempre essa aqui, da florzinha amarela, da folhinha mais larga. Ela é uma delícia. Pode botar ensopado também. Quase todas essas plantas precisam ser branqueadas antes de serem consumidas. Branquear é um processo de ferver a água e joga a planta dentro dessa água fervente, joga dentro da água e tira, porque esse choque térmico na água fervente vai eliminar toxicidades da planta. Essa aqui, por exemplo, a gente pode consumir crua. Já essa labaça, ela sempre tem que ser branqueada. Muitas dessas plantas ainda não têm estudo suficiente assim mostrando o que pode ser seguro para a gente ou não. Então é sempre bom a gente saber colher a espécie certa, identificar, né? Identificar corretamente e saber a forma de consumo de cada uma delas, né? Uma coisa legal é observar a diversidade de plantas comestíveis que a gente encontra aqui num pequeno metro quadrado e o que a gente encontra num canteiro de plantas cultivadas mesmo, né? Elas promovem um equilíbrio aqui do ecossistema, elas atraem insetos polinizadores, insetos predadores de outros insetos que podem estar consumindo a minha horta de interesse. Bacana também ter os dois, né? Ter essa horta aqui diversificada e também tem a outra, porque a gente tem que gerar uma fonte de renda e aquelas outras plantas convencionais, elas têm mais saída, né, no mercado do que essas. As punks, elas ainda estão começando, né, a sair no mercado. E não só essa diversidade, mas também dentro do solo. A planta, ela excreta também, né? Consome e excreta também. Essa interação diversa é muito benéfica para a riqueza do solo também, né? São plantas muito mais rústicas, elas exigem muito menos adubação, manejo, cuidado. E aí quando a gente pensa, né, na mudança climática, aquecimento global, pode ser que essas plantas mais sensíveis não aguentem o tranco. E a gente vai terminar tendo que se alimentar dessas plantas aqui, que vão ser essas aqui que vão aguentar, porque elas já estão adaptadas, elas são localizadas, né? Essa aqui é uma planta aqui da América do Sul, é o picão preto. Muita gente conhece, né? Dá um picãozinho, uma sementinha preta que gruda na roupa assim quando a gente caminha no mato. Essa planta aqui está na lista para entrar nas plantas fitoterápicas aqui do Brasil. Você consome ela inteira, das sementes dá para fazer um chá que é muito utilizado para crianças, para combate à icterícia. Ela é riquíssima em ferro, né? E a gente tem muito hábito de comer a couve, e a couve é um símbolo, né, de um alimento rico em ferro. No entanto, é uma planta que originária da Europa, né, que foi trazida junto com toda a colonização que aconteceu aqui, e essas plantas nossas tradicionais acabaram perdendo o valor. No entanto, o valor dessa planta aqui, em termos nutricionais, é infinitamente maior do que essa aqui. Só para vocês terem uma ideia, 10 vezes mais cálcio, 19 vezes mais magnésio, 5 vezes mais zinco,
10 vezes mais cobre e 42 vezes mais ferro do que a couve tradicional. São alimentos muito interessantes a nível nutricional para manter a saúde das pessoas, para manter a nutrição das pessoas. Então eu acho que é uma questão da gente realmente se readequar, né? Acostumar o nosso paladar, acostumar os nossos hábitos para plantas que são não só mais adaptadas aqui ao nosso bioma, mas que também fornecem muito mais nutrição para a gente do que as ditas convencionais, né? E aqui é um exemplo de cultivo de punk, mas também para apresentar, esse almeirão, ele cresce espontaneamente também aqui em outras partes do sítio, porque ele vai produzindo as sementinhas, assim como as outras punks também, e essa semente vai se espalhando pela ação do vento, a gente mesmo carrega as sementes por aí. As plantas convencionais, a gente fica muito refém das empresas de semente, né? Porque elas exigem uma tecnologia muito mais específica. Por exemplo, eu consigo produzir uma semente de alface aqui. Não é simples assim. Eu tenho que ter todo um manejo, todo um cuidado, desde o plantio até a colheita, enquanto que as punks não, como elas são super adaptadas, elas naturalmente produzem as sementes e se ressemeiam. Então, assim, é um custo de produção muito mais baixo do que uma planta convencional e uma chance de sucesso na produção de semente muito mais alta do que das plantinhas convencionais. Tradicionalmente cultivada no sudeste do Brasil, típica da Mata Atlântica, a planta faz parte da cultura indígena e caiçara. Ainda é pouco encontrada em mercados e feiras mais tradicionais, mas atenção! É importante ficar atento, pois nem todas as espécies podem ser consumidas. Então, essa aqui é a taioba. Ela não é assim tão não convencional, né? Muita gente já conhece, mas é uma planta extremamente nutritiva também. Mas ela tem uma questão de identificação, porque existe uma outra taioba, muito parecida com essa, que é a taioba brava, que é extremamente tóxica para a gente. Então, sempre que você for consumir taioba, tem que garantir que ela tem essa linha aqui, passando por toda a borda dela. E o caulezinho dela se encaixa aqui, bem no começo da folha. Ele tá aqui, tá vendo? Bem no comecinho da folha, porque a taioba brava, o caule fica aqui, no meio da folha. Então essa é uma orientação muito importante para aqueles que gostam de comer taioba. É uma folha grande, rende. Uma planta muito gostosa também. Ela tem uma picância exótica, digamos assim. Peixinho da horta, ornamental também, rica em cálcio, potássio, ferro. Uma fonte excelente de fibras também. Geralmente ela é consumida empanada. A gente pega a folhinha dela aqui, faz aquele empanado, né? Pode ser com ovo, com água e farinha, e frita ela. E quando você vai comer ela literalmente tem gosto de peixe empanado. Ela tem gosto de peixe. É uma plantinha originária lá da Turquia, do Irã, daquela região ali, né, do Oriente Médio. É muito interessante, talvez até para pessoas que estão fazendo transição para o vegetarianismo, né, que ainda sentem falta de sabores cárneos. Fica aí a dica do peixinho. A capuchinha é uma das flores comestíveis mais consumidas no Brasil, com sabor levemente picante, parecido com o sabor do agrião. As folhas e as sementes também são comestíveis. As sementes são usadas na forma de conserva, sendo conhecidas como falsas alcaparras. A capuchinha é rica em carotenoides, especialmente a luteína, um composto importante para a preservação de doenças relacionadas à visão, como a catarata e o glaucoma. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. No dia 7 de fevereiro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, assinou uma portaria que prorroga a substituição da DAP pela CAF por mais um ano. Duas siglas que são de extrema importância para o agricultor familiar e que têm gerado muita dúvida desde o início da sua substituição, lá em 2022. Até o dia 31 de outubro de 2022, o documento que dava acesso chamava-se DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. A partir de 1º de novembro de 2022, o documento, que é o atual, chama-se CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Em síntese, o documento é o mesmo, isso é apenas algumas nuances desse documento. E para o produtor ter acesso, ter uma CAF hoje, ele precisa contemplar alguns requisitos, quais sejam: ele não pode ter mais que 2 empregados de carteira assinada, tem que morar, residir na propriedade ou próximo a ela, tem que ter no máximo 4 módulos fiscais e, mais importante, 50% da renda tem que advir da atividade agropecuária. Qual a importância do PRONAF para o produtor? O PRONAF é um programa que, essencialmente, ele dá acesso a linhas de crédito, tanto de custeio e investimento, a juros subsidiados. Quer dizer, o produtor consegue acessar linhas de crédito com juros mais facilitados. E mais importante também, tão quão importante, é a questão da documentação, porque a CAF hoje, a DAP outrora, ela é um documento de identidade do produtor, do agricultor, que comprova a sua condição. Essa condição, ele pode, essa comprovação, ele pode utilizar e deve, e muitos utilizam, para benefícios diversos do INSS, como aposentadoria e benefícios do INSS mesmo para questão de acidente de trabalho, que ele possa conseguir receber esse recurso da Previdência Social. Então, essa é a importância do PRONAF. Quem faz a declaração? Bem, basicamente os órgãos de extensão rural, no caso do Rio de Janeiro e Mater Rio, fazia a DAP, hoje fazendo a CAF. Os sindicatos também, o Sindicato de Trabalhadores, fazem os 2 documentos, quer dizer, atualmente a CAF. E, logicamente, as organizações voltadas para a agricultura familiar, desde que sejam conveniadas com o MDA. É importante frisar que existe uma confusão aí hoje, porque tem DAP e tem CAF, como é que funciona, como é que não funciona, por que tem as duas? No seguinte sentido, quando migrou o sistema de DAP para CAF, no dia 1º de novembro, o sistema novo ele atuou de forma muito lenta, de forma que isso não foi um problema do Estado do Rio de Janeiro, foi um problema nacional. E aí o governo federal identificou isso e no dia 8 de fevereiro fez uma resolução estendendo as DAPs, ou seja, prorrogando as DAPs que venciam a partir de 8 de fevereiro. Por exemplo, se você é produtor e sua DAP venceu hoje, por exemplo, você não precisa correr para renovar como CAF, porque ela vai ser prorrogada até o dia 31 de janeiro de 2024. Agora, se por acaso sua DAP venceu entre o dia 1º de novembro, dezembro do ano passado, janeiro desse ano e até o dia 7 de fevereiro, nós obrigatoriamente temos que fazer uma CAF. E agora o sistema já está paulatinamente melhorando. Bem, essas são as informações, oriento os produtores que busquem, que renovam,
que façam a renovação de seus documentos, assim verifiquem a data limite de renovação e façam o mais breve possível, evitando atropelos de última hora, porque sistemas normalmente dão problema e quando há muita demanda, os problemas aumentam. Para falar sobre essas políticas públicas, convidamos o Frederico Salmé, que é um pesquisador em sociologia, especializado em políticas públicas ambientais e climáticas, e é também um associado da Terceira Via, que atua também aqui no estado do Rio de Janeiro. O CAF, lembrando, ele vem da Lei 11.326, lá de 2006, e ele busca justamente beneficiar agricultores familiares para acessar uma série de programas de políticas públicas. Mas quando a gente fala de agricultores familiares, a gente não pode se restringir àquele uso da terra. Então, exemplos de quem se encaixa nessa definição de agricultor familiar são pescadores artesanais, são aquicultores, extrativistas, quilombolas, assentados da reforma agrária, empreendedores gerais com suas famílias rurais, assim como outras formas associadas que você tem de habitação e uso do seu modo de vida dentro daquele espaço territorial. Bom, se você se encaixa num desses grupos, para que serve? Então, para que eu tenho que ter um cadastro, que é o antigo DAP, que agora vira CAF? O CAF, ele serve justamente como uma identidade que você pode, uma vez sendo atestado que você é agricultor familiar, acessar determinadas políticas públicas. Bom, que tipo de políticas públicas nós estamos falando? Tem uma série de políticas, dezenas. Nós estamos falando desde, por exemplo, assistência técnica e extensão rural, que é a ATER, que você pode receber via uma entidade estatal. Então, você pode ser assessorado, por exemplo, por um Senar, por um Sebrae. Você tem, por exemplo, a garantia safra. Se você perde a safra, então você pode ter direito justamente a esse tipo de programa que protege agricultores que mexem com a terra. Você pode, por exemplo, comercializar junto a entidades estatais, via, por exemplo, ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde atende todas as merendas a nível municipal. Você pode, por exemplo, vender seus produtos para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Tem várias modalidades. Você pode também entrar no PNPP, que é o Programa Nacional de Proteção e Uso de Biodiesel. Tem toda uma economia, a bioeconomia, que também vem associado a esses programas que tendem a aumentar a partir da transição verde e outras lógicas e programas públicos que venham a ser estabelecidos nos próximos anos. Dito isto, frente a uma grande crise climática atual, que vem se agravando, então eventos climáticos extremos estão acontecendo com mais frequência, e com isso, você ser cadastrado no CAF e poder acessar uma série de programas e políticas públicas é muito adequado como cidadão e cidadã que se encaixa na lógica de agricultor familiar e ainda pode ser beneficiário dessas políticas públicas dentro de uma transição energética e social possível. Fiquem bem, mais informações busquem no site, principalmente junto às secretarias que estão vinculadas direto à agricultura familiar e desenvolvimento regional, e também Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, assim como o Ministério da Agricultura, que são dois ministérios que promovem de maneira muito genuína esses programas, além das entidades estatais a nível estadual e municipal. Um recente achado na Mata Atlântica resultou em 2 novas espécies de árvores frutíferas aqui no nosso estado. E quem nos enviou um vídeo para falar sobre essa importante descoberta foi a professora da Escola de Formação de Professores da UERJ, Ana Angélica Monteiro. Elas são a uvaia pitanga e a cereja amarela de Niterói.
As descobertas aconteceram em Maricá e Niterói, na região litorânea do Rio de Janeiro, por um grupo de cientistas da UERJ, o UFRJ e a UFC, Universidade Federal do Ceará. Como resultado, né, dessas pesquisas e das parcerias, né, estabelecidas com outros pesquisadores também, tivemos oportunidade, né, de inventariar algumas espécies que não eram até então conhecidas pela ciência, né? Recentemente saiu a publicação de 2 espécies arbóreas da família Myrtácea, de plantas, né, arbóreas, de porte arbóreo, e que ganham um nome, né, científico, e agora elas passaram a ser conhecidas como Eugênia delicata e Eugênia superba, né? Por incrível que pareça, né, são espécies arbóreas, né, de grande porte e ainda não tinham sido coletadas e descritas, né? Para vocês terem uma ideia, né, da importância dessas florestas urbanas, né, que mesmo florestas já mexidas, né, ainda detêm um patrimônio importante, né, da biodiversidade da flora da Mata Atlântica, né. Essas foram apenas 2 espécies descritas recentemente. Outras ainda, né, estão sendo preparadas, né, para se tornarem conhecidas pela ciência. E as que foram descritas, elas já nascem, né, criticamente ameaçadas de extinção, né? São espécies que têm como o ambiente onde vivem, né, uma pressão muito grande de ocupação urbana, e com isso elas já nascem com ameaça à sua sobrevivência. Infelizmente isso acontece, mas o nosso trabalho está aí para mostrar, né, o quanto é importante a gente preservar, conservar esses remanescentes da Mata Atlântica dentro do município de Niterói, né, e conectá-los, né, com outras florestas também que existem, né, próximas. A princípio, essas espécies elas têm ocorrência no município de Niterói, mas nada impede que no futuro elas possam ser coletadas e reconhecidas em outros lugares também. Na última edição do Zoom Rural, nós falamos sobre a Caravana Embrapa Fert Brasil 2023, que irá percorrer várias regiões agrícolas do país nesse ano e terá o seu start aqui em Nova Friburgo amanhã. Dessa vez, o pesquisador da Embrapa, Fabiano Balieiro, veio reforçar o convite aqui no Zoom Rural. E eu venho convidar vocês, especialmente as lideranças rurais, os técnicos, multiplicadores, consultores e extensionistas da região serrana para a Caravana Embrapa Fert Brasil. Ela vai ocorrer no centro de Nova Friburgo, no Espaço Moda, Firjan Senai, no dia 21, começa às 8h30. A ideia do evento é que ele ocorra em 5 módulos. O primeiro módulo, ele diz respeito a onde e quando plantar. O segundo, as boas práticas de manejo de corretivos e fertilizantes. O terceiro módulo são os novos insumos, novos fertilizantes e bioinsumos. O quarto módulo, ele trata do manejo e da sustentabilidade na propriedade rural. E o quinto, das soluções digitais que podem ser usadas, né, para o aumento do uso eficiente dos nutrientes na propriedade rural. E o mês de março é conhecido como o Mês da Mulher. E vale aqui um espaço no nosso Zoom Rural para parabenizar e valorizar a força feminina de todos os dias. E falando do meio rural, segundo dados da Emater Rio, o número de mulheres no setor agrícola vem crescendo significativamente. Hoje, elas são aproximadamente 34 mil no comando de suas propriedades, o que representa uma parcela de 30% do total de produtores no estado do Rio de Janeiro. E o que a gente deseja é que esse número aumente cada vez mais, junto com o respeito e a valorização das mulheres pelo mundo inteiro. E vale a pena lembrar que a luta não se resume a um dia ou a um mês. E aqui fica o meu carinho e respeito a todas nós mulheres. Obrigado pela companhia e até o próximo Zoom Rural.
Programa Zoom Rural. Oferecimento Resende Agrícola. Sua força no campo.